Glória a Jesus, aleluia, amém, irmãos. Vamos orar, por essa segunda parte do nosso culto abençoado. Tivemos uma escola bíblica maravilhosa e eu fico muito feliz, mas muito feliz, radiante, para ser exato para os irmãos, quando eu vejo Deus confirmando a palavra. É impressionante, gente, a gente fica assim, mas como o Espírito é o mesmo, quando Deus fala através dos seus filhos, e aquilo que Ele traz à igreja é como a composição de uma música, as notas nos seus devidos lugares, formando aquela linda melodia, para vocês verem que é o Espírito de Deus que conduz o processo, não é o homem, não sou eu, não é o Carlos, mas é Deus conduzindo o processo. Os irmãos vão entender melhor ao longo da mensagem. Vamos orar então, queridos. Glorioso Deus, bendito Pai, Deus maravilhoso, Deus bendito, glorificamos o Teu santo nome nesta manhã, ó Deus, nesta parte, a parte deste culto, onde reservamos para pregarmos a Tua mensagem, para trazermos o Teu recado, Senhor, à Tua igreja. Deus amado, Deus bendito, agora, Pai, precisamos que o Teu Espírito, o Teu Santo Espírito, o autor da vida, o autor da palavra, aquele que cuida de nós, o Teu ensinador de justiça, venha, Senhor, preparar os nossos corações para receber, ó Deus querido, aquilo que Tu tens a dizer esta manhã. Pai amado, Pai bendito, ser com todo o povo Teu reunido, não somente os que estão aqui conosco, mas aquele que nos vê pela internet. Deus amado, fala ao coração de cada um, Senhor. Deus, eu sei que esta mensagem, o Senhor tem ela tem um valor tremendo, porque o Senhor quer nos mostrar algo, nos ensinar algo. Portanto, Deus querido, fala-nos nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão da Tua mensagem. Senhor, sê conosco durante o decorrer do restante deste culto. Pai, em nome de Jesus, recebe a nossa gratidão e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, nós vamos ler os versos 13 e 14, depois a gente pula para o 21 e segue até o 27. Amém? Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14, depois pulamos para o 21 e seguimos até o 27. Que bênção esse negócio aqui, Jesus Cristo. Eu consigo ver. Que bênção. Amém. Vamos lá, Marcos. Diz assim as Sagradas Escrituras: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos,
e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Podemos assentar, irmãos? Amados, essa palavra veio para mim ontem, diante de alguns acontecimentos, algumas coisas que aconteceram comigo nesta semana, e coisas que eu vi, que eu ouvi, e eu confesso aos irmãos que o meu coração ficou um pouco carregado, triste, né? E de alguma forma Deus usou esse sentimento dentro do meu coração e me deu essa mensagem para hoje. O título da mensagem, tá, é um título denso, muito denso. Quer dizer, livre-se do inferno. Escape do inferno, se livre dele. E pela primeira vez, desde que eu estou na IBC e trabalhando, postando os vídeos, eu nunca postei o título da mensagem antes de pregá-la, né? Mas desta vez Deus me orientou que não somente colocasse o título, mas colocasse da forma como eu coloco sempre depois que eu edito a mensagem. Devido ao que, irmãos? Que esta palavra de hoje, que o Senhor vai nos trazer, é uma mensagem extremamente importante. É uma palavra vinda do trono de Deus, de advertência, de exortação, para todos nós, a começar de mim. Não sou diferente de ninguém aqui. Aliás, eu sempre falo, a pessoa que está aqui na frente ministrando, ela é cortada 2 vezes. Vocês são só uma, mas a gente é cortado 2. Porque a gente é cortado quando está recebendo e é cortado de novo aqui. É assim que funciona, Deus não perdoa. E quando Deus me deu essa mensagem, eu me vi nela. Eu olhei para ela e ali estava o meu retrato, de coisas que eu preciso mudar na minha vida. Então, se esta palavra não for, digamos assim, endereçada a mais ninguém, ela foi para mim. Ela foi para mim. Amém? Então, cumpriu o seu objetivo. Bom, vamos lá, queridos. Jesus nos mostra aqui 3 realidades, nesse texto que eu acabei de ler. E essas 3 realidades, elas implicam escolhas. A escola bíblica hoje, ela foi extremamente interessante, porque os textos que eu vou usar aqui, são os mesmos textos que foram usados no ensino de hoje. Vocês vão ver, vou repetir os mesmos textos. Não que o Carlos tivesse passado para mim e eu copiado, nada disso aconteceu, mas o Espírito Santo fez assim. E se ele fez, ele tem um motivo para isso. Então eu vou falar de 3 realidades que o Senhor me mostrou aqui. Então vamos para a primeira realidade, que é a realidade que nós chamamos de a realidade do caminho. A realidade do caminho. E essa realidade, ela está nos versos 13 e 14. Quando o Senhor diz que entrem pela porta estreita, onde o caminho é apertado, evitem a porta larga, onde o caminho é espaçoso. Então a primeira coisa que nós identificamos aqui, tá, é que existem 2 caminhos apenas. Não existe um terceiro caminho, não existe caminho alternativo, não existe um limbo, não existe um purgatório, com todo o respeito que eu tenho pelos meus irmãos católicos, não existe a reencarnação, não existe nenhuma alternativa fora a que a Bíblia descreve. A Bíblia diz que existe uma porta estreita e uma porta larga. E a Bíblia diz mais: se você não estiver trilhando um caminho para uma determinada porta,
fatalmente você está trilhando o outro caminho. Líquido e certo. Eu gostei da escola dominical hoje, pelo seguinte, porque o Carlos, ele trouxe para nós, tá, exatamente como Deus trabalha. Deus é assim, ele diz como ele quer as coisas. Ele diz, ó, a maneira de se fazer é essa daqui. Se você quiser fazer do outro jeito, é por tua conta. É por tua conta. Você quer agir da outra maneira? Você pode agir da outra forma. Você quer criar, você quer acreditar em fábulas? É por tua conta. Você pode acreditar e você é livre para isso. Ele falou do livre-arbítrio. Você tem essa qualidade de Deus, esse benefício de Deus, de poder crer naquilo que você quiser crer e aceitar aquilo que você quiser aceitar. Mas Deus é enfático quando Ele diz, mas só existem dois caminhos. Você pode crer no que você quiser, mas só tem dois caminhos. E a lição de hoje foi maravilhosa, porque está escrito aqui, irmãos. Eu escrevi isso aqui ontem. Já nascemos trilhando o caminho do inferno. Já nascemos trilhando o caminho do inferno. Quando a gente sai do ventre materno, nós já estamos no caminho do inferno. Mas que isso, cara? Que coisa dramática, terrível. Não, é o que a Bíblia diz. Por quê? Lá no Salmo 51, versículo 5, que foi lido hoje, eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Está escrito no livro de Salmos, Davi falou isso. Eu fui concebido em pecado, eu fui gerado em pecado. E ao abrir a madre da minha mãe, eu já comecei a trilhar o caminho do inferno. É muito complicado nos dias de hoje você falar de inferno, porque ninguém quer ouvir falar dessa palavra. Mas é real, é uma realidade, ele existe, ele já está pronto, só não foi inaugurado ainda. Mas está lá, prontinho, preparado. Lemos também um outro texto hoje, que está em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,23. Então, amados, a Bíblia já declara que nós já estamos fadados ao inferno. Ao nascermos, já estamos caminhando para lá. E como só existem dois caminhos, um de salvação e outro de perdição, e não há meio termo, para continuarmos no caminho da perdição, basta não fazer nada a respeito. E essa é a parte mais interessante. Todo mundo acha que para ir para o inferno, pelo menos as pessoas lá fora acham, que merece o inferno as pessoas ruins, os assassinos, os adúlteros, os maus, os terríveis. Estes merecem o inferno. São eles que estão fadados para o inferno, mas não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que todos os homens pecaram. Todos os homens merecem o inferno. E é simples assim. Então, para você ir para o inferno, você não precisa fazer nada. É só continuar da forma como está. Olha que coisa interessante. Então, eu preciso, para eu ir para o céu, eu preciso fazer algo diferente. Eu tenho que tomar uma outra direção. Se eu já estou trilhando o caminho do inferno, independentemente da ideologia que eu pratico, independentemente daquilo que eu creio, se eu já estou indo para o inferno, eu preciso fazer algo para me livrar dele. E por isso é o título da lição de hoje: livre-se do inferno. Não vá para o inferno, porque a Bíblia diz que o inferno não foi preparado para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Então vai para o inferno quem quer ir, quem fizer essa opção, quem fizer essa escolha. E é por isso os dois caminhos. E é por isso que o Senhor Jesus diz: ó, existe um caminho onde a porta é larga, o caminho é espaçoso,
Mas existe um outro caminho, que a porta é estreita e o caminho é dificultoso. O caminho da perdição é largo, espaçoso, mas o caminho da salvação é apertado e estreito. Ou seja, o caminho da perdição possui uma zona de conforto avantajada, mas o caminho da salvação não possui zona de conforto alguma. O caminho da perdição é muito popular e de fácil acesso. Suas luzes ofuscantes mostram a sua trilha. Uma multidão está caminhando por ela. Por outro lado, o caminho da salvação não é popular, não é de fácil acesso. E para você andar nele, precisa da palavra de Deus para iluminar a sua trilha. Olha o que está escrito no Salmo 119, 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Só podemos andar nesta trilha de salvação, só podemos achar essa porta estreita, se nós andarmos segundo o que a palavra de Deus nos diz, porque ela é luz para este caminho. O caminho da perdição não precisa. As luzes estão brilhando lá fora. Você vê de longe aquele brilho ofuscante no céu. Você vê o caminho largo, espaçoso, confortável, bem asfaltado, sem nenhum tipo de incongruência, não há nenhum buraco, ele é perfeito. Mas o caminho da salvação é um caminho que requer esforço. Ele requer busca. Você tem que procurar para achar. Vai exigir de você um pouco mais de percepção. Vai pedir com que você se esforce um pouco mais para poder andar e trilhá-lo. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 11, verso 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Em outras traduções, pelos aqueles que se esforçam se apoderam dele. Esforço, meus irmãos. O caminho da salvação requer luta, requer esforço, mas não é exercendo, tentando fazer boas obras, boas práticas. Não é isso que o texto diz. É o esforço de você estar ali atento que a palavra de Deus ordena, e você está atento à vontade e àquilo que Deus quer de você. E aí, por causa disso, porque ele requer esforço, deixa de ser um caminho interessante. E por isso Jesus diz: são poucos os que entram por ele. Não sou eu que estou falando. Jesus falou isso. Ele disse que muitos trilham o caminho da perdição, e poucos são aqueles que encontram o caminho da salvação. Vocês vão entender por que eu estou falando disso. Então essa é a nossa primeira realidade. A realidade de que existe apenas duas opções, dois caminhos, duas portas. Não existe uma terceira opção. E pelo amor de Deus, se vocês criam na mente de vocês uma outra alternativa, eu posso dizer na autoridade da palavra de Deus que ela é diabólica, é mentirosa, foge completamente o que a palavra de Deus diz, porque ela afirma que só existem duas maneiras, duas formas, dois caminhos. Um te leva para a eternidade, para pertinho de Deus. O outro também te leva para a eternidade, mas para longe de Deus. Um caminho vai requerer de você esforço, vai requerer de você vontade, vai requerer de você tirar água de pedra, para você poder trilhar nele. O outro caminho, você não precisa de nada disso. Ah, o outro caminho é maravilhoso, olha só, que beleza, todo iluminado, muito bem asfaltado, todo arrumadinho. Esta é a primeira realidade. Vamos para a segunda realidade, que é a realidade do engano. A realidade do engano, meus queridos, está nos versículos 21, 22
e 23. Lá em Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A Bíblia diz que nosso coração é enganoso, e quantos de nós nos fiamos no que o nosso coração diz, naquilo que ele afirma, nas coisas que ele coloca, nas alternativas que são apresentadas para nós, através do que diz aqui no nosso peito. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, ele é ruim, ele é falso, ele é perverso. Quem o conhecerá? Nessa segunda realidade, Jesus fala de dois tipos de cristãos. E agora que a coisa começa a ficar boa. Porque todo mundo olha para esse texto e olha como se ele fosse voltado para os incrédulos, para quem não é salvo. Pois eu quero afirmar para você que ele é voltado para cristãos também. E ele tem um recado muito importante para nós, porque nessa segunda realidade aqui, o Senhor Jesus está falando de crentes, dois tipos de cristãos. Aqueles que são os teóricos, e está falando também dos que são práticos. Olha que coisa interessante, são os cristãos que dizem e aqueles que fazem. Vamos ver onde está escrito isso? Olha lá no verso 21. No verso 21 diz assim, queridos: nem todo o que me diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Mas olha o que diz na parte B do versículo: mas aquele que faz. Aquele que faz. O crente teórico, ele fala muito, ele ensina, ele fala sobre evangelismo, ele fala sobre as coisas da Bíblia, mas ele só fala. O crente prático é aquele que faz a vontade de Deus, que obedece o que ele diz. Não importa o que o Senhor Jesus fale, ele obedece. Ele não titubeia diante da voz de Deus, como Abraão não titubeou quando Deus chegou para Abraão e falou assim: pega teu filho, vai para o lugar onde eu vou te mostrar, e lá você vai sacrificar o teu filho. Abraão não questionou Deus, mas em toda a história da humanidade até aqui, o Senhor nunca pediu um absurdo desse. Como é que o Senhor me pede? Não, ele não questionou, ele obedeceu, ele fez exatamente aquilo que Deus mandou. E aqui a gente vê Jesus fazendo distinção entre esses dois grupos. Vão prestando atenção, isso vai chegar uma linha de pensamento. Nesta parte Jesus fala para cristãos, porque só chama de Senhor quem é seguidor dele. Olha o que o texto diz: Senhor, Senhor, nós não fizemos isso. Só podemos ser seguidores de Jesus, e somente aqueles que clamam a Ele são seguidores dele. Agora olha só o que diz o Evangelho de João, capítulo 4, versos 32, e depois pule para o verso 34. No verso 32 ele diz assim: ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso está dentro de um contexto, quando Jesus estava falando com aquela mulher samaritana lá no poço, e aí ele conversou com ela, os discípulos tinham saído para comprar algo para comer, e aí Jesus falou com ela, evangelizou aquela mulher, ela seguiu para a cidade, os discípulos chegaram. Quando eles chegaram, eles viram Jesus conversando com a mulher, acharam até estranho isso, né? Mas aí a mulher seguiu, foi lá para a cidade, anunciar tudo aquilo que Jesus tinha falado com ela. E aí os discípulos ficaram conversando sobre comida, discutindo sobre comida. E aí Jesus vem exatamente com isso. Ele diz: ele, porém, lhes disse: uma comida eu tenho para comer,
mas vocês não conhecem essa comida. O que Jesus quis dizer com isso? Os discípulos ainda não tinham percebido o sentido, tudo aquilo que movia Jesus, em tudo que ele fazia. Jesus era movido por algo, a obediência que ele tinha ao Pai, a obediência que ele tinha àquilo que o Pai tinha determinado para ele, aquilo que Deus tinha colocado para ele. Jesus disse: eu tenho essa comida para comer, e vocês não conhecem ela. Por quê? Os discípulos ainda não tinham percebido o sentido de toda a missão de Jesus. E aí ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar essa obra, a sua obra. Jesus aqui está dando o seu exemplo, dizendo: para mim, a coisa mais importante, a minha prioridade 0, porque está acima do 1, a minha prioridade, que vai além daquilo que faz eu ficar vivo, além da minha própria subsistência. A minha prioridade é fazer a vontade de Deus, é obedecê-lo, a cumprir a missão que ele me deu. Jesus aqui está estabelecendo uma prioridade, um princípio bíblico que nós, seus seguidores, amém, que nós, os seus seguidores, devemos obedecer. Precisamos compreender isso. Esta prioridade que o Senhor Jesus colocou para nós foi exatamente isso. Acho a tomada ali, ó. Tem que dar uma mexida nela. Deu. Aleluia. Então, queridos, o que nós precisamos atentar é para o exemplo que o Senhor Jesus está nos deixando aqui, o exemplo que Ele está nos mostrando aqui, que Ele estabeleceu uma prioridade, nada sobrepujava, nada estava acima disso, de cumprir rigorosamente aquilo que Deus tinha determinado para Ele. Eu comecei esta segunda realidade a falar sobre ela, falando exatamente que o coração humano é enganoso. Por quê? Porque é exatamente aí que nós batemos de frente. Nós criamos as nossas alternativas. Não precisamos ser assim, não há necessidade de agirmos desta maneira, desta forma. Não precisamos ser assim. A gente pode dar uma atenuadazinha, a gente pode dar uma mexida aqui, mas não é isso que o texto, que a palavra de Deus diz. O que Jesus diz é que isso é absoluto, não tem como, não há negociação, não tem como você fugir desse parâmetro. Então Jesus aqui fala de responsabilidade e de prioridade. Temos uma responsabilidade com Deus que está acima de qualquer coisa em nossas vidas, meus irmãos. É isso que o Senhor Deus está nos falando nesta manhã. Nós temos uma responsabilidade com Ele, e é por isso que Jesus falou para os seus discípulos: vocês não têm conhecimento disso, vocês agem de uma forma completamente insana, errada, vocês fogem exatamente aquilo que eu tenho mostrado para vocês, eu tenho ensinado para vocês isso. Então esta comida que eu como, esta comida da qual eu me alimento, vocês ainda não experimentaram, vocês não estão preocupados com isso, a cabeça de vocês está focada em outras coisas. Então Jesus fala aqui de uma responsabilidade. Jesus fala que existem cristãos nominais e cristãos compromissados. Existem cristãos que não estão nem aí para o que a Bíblia diz, mas existem cristãos que estão compromissados com a sua palavra. Muitos cristãos no último dia alegarão seus feitos, porém Jesus dirá de forma aberta. Essa palavra, ela é forte demais,
Porque Jesus vai falar isso de forma escancarada. Quando todos esses cristãos, no último dia, fizerem um coral, um uníssono, diante de Jesus, dizendo para ele: mas Senhor, nós expulsamos demônios, Senhor, nós pregamos a tua palavra, Senhor, nós fizemos grandes feitos em teu nome, Jesus, produzimos grandes coisas para ti. O Senhor Jesus vai dizer para eles: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que a palavra de Deus está dizendo é que existe uma prática, quando nos abstemos, quando nós fugimos da nossa responsabilidade, quando largamos, colocamos o reino de Deus, a obra dele, e tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, e quando nós colocamos isso em segundo plano em nossas vidas, quando nós simplesmente dispensamos isso, nós estamos praticando iniquidade. É pecado, porque Jesus está dizendo: fique longe de mim, vocês que praticam a iniquidade. A palavra no grego para prática é ergazomai, que quer dizer exercitar, realizar e empenhar-se. Ou seja, você se esforçar em fazer algo contrário. Ou seja, você tem a palavra de Deus te exortando, te dizendo o que você tem que fazer, te dizendo como você tem que agir, e você se esforça. Olha só que coisa tremenda, porque, meus irmãos, criamos tantas situações, e eu vou falar sobre elas agora. Criamos tantas situações para tentar atenuar a nossa consciência, quando o Espírito Santo começa a nos dizer assim: olha, não é isso que eu estou te mandando fazer, não é isso que a minha palavra diz para fazer. Mas nós criamos tantas situações, queridos, e contrariamos essa palavra. Vou dar um exemplo. Olha o que diz Hebreus, capítulo 10, verso 25. O texto diz assim: não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-vos nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Olha o que a Bíblia diz: que alguns estão deixando de congregar, e isso já está virando um costume. Eu vou falar com muita gente hoje, porque tem gente se escorando em tudo quanto é tipo de motivo, tá? De desculpa para não se congregar, para não congregar mais. Tem gente se escorando na pandemia, tem gente se escorando em problemas em casa, tem gente se escorando em todo tipo de situação, gente que está deixando de cumprir um princípio bíblico. Irmão, minha irmã, olha o que Jesus diz: naqueles dias muitos vão reclamar para si o direito de estarem com Jesus na eternidade, e ele vai dizer: se aparte de mim, vós que praticais a iniquidade. E quem é que pratica a iniquidade? Quem deixa de cumprir o que a palavra diz. Então esse texto está voltado para nós cristãos. Temos uma responsabilidade como cristãos. Não estamos aqui brincando, não estamos aqui para contar historinha um para o outro. A Bíblia diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Ainda mais que vocês estão vendo que o dia está se aproximando, a volta de Jesus está prestes a acontecer, e é neste momento que nós precisamos estar juntos. E eu estou citando aqui um único exemplo de milhares de outros que existem. Há 2 anos atrás, conto isso para minha vergonha, hein?
Eu conto isso para a minha vergonha. Há 2 anos atrás, eu cheguei no meu pastor e disse para ele assim: pastor, não vou no culto hoje não. Sabe por quê, pastor? Hoje é aniversário do meu casamento. E eu vou comemorar o aniversário do meu casamento com a minha esposa. Então eu não vou no culto não. Porque sabe como é que é, né, pastor? É um dia só no ano. Eu só ouvi isso dele. É, né? É, né? Já viu aquele ditado que diz que um pingo e um risco significa Manuel Francisco? É, né? Eu troquei um dia de adoração a Deus para celebrar o meu aniversário de casamento. O meu casamento não é importante para mim? Lógico que é. Evidente que é. Amo minha esposa e ela sabe disso. Mas eu troquei o dia de celebração do meu culto a Deus para celebrar o meu casamento. Entenderam? Conseguiram entender o perigo nisso? O meu coração diz que isso era correto, era certo. Mas a Bíblia diz que não. Não deixe de congregar por nenhum motivo, por nenhuma razão, porque o dia está se aproximando. Em muito breve Jesus volta e vocês precisam estar juntos. Quando os discípulos receberam o batismo com o Espírito Santo, eles estavam reunidos no cenáculo, juntos, obedecendo o que, meus irmãos? Uma ordem, uma instrução de Jesus: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, não se dispersem, não vão para lugar nenhum, não existe nenhum compromisso maior do que este. Eles obedeceram e receberam a bênção de Deus nas suas vidas. Mas eu não fui no culto, porque eu tinha que celebrar o aniversário do meu casamento. Eu fico imaginando, tem que ter um carro, um caminhão-pipa cheio de óleo de peroba para um sujeito assim. Tem que ser muito cara de pau, meu irmão. Muito cara de pau deslavada. Chegar diante de Deus, porque olha só, você fala isso para o teu pastor, mas você não se ajoelha no pé da cama e diz assim: Senhor, hoje eu não vou na igreja não, porque hoje eu vou comemorar aniversário de casamento. Eu posso comemorar o aniversário do meu casamento depois do culto, um jantar à luz de velas, depois do culto. Olha que coisa linda, recebo a bênção do Senhor e vou para um jantar à luz de velas. Mas não preciso abrir mão do meu culto. Mas abrimos mão do culto a Deus para festa de aniversário, para churrasco em família. Abrimos a mão do culto para todos os motivos. Todos os motivos. Marcação de consulta, qualquer coisa é motivo para eu não obedecer o que a palavra de Deus diz. Eu estou focando neste ponto, porque eu estou usando este ponto como exemplo. Existem milhões de outros, onde nós falhamos, onde a Bíblia diz: você não pode fazer isso, e você faz, e você desobedece. Não estou dizendo aqui, queridos, que não existem os seus motivos. Existem motivos. Por exemplo, terça-feira tivemos a nossa reunião de oração e um casal muito distinto aqui da igreja, que eu amo muito também, chegou para mim, me ligou dizendo: nós não vamos na reunião hoje. Por quê? Porque a vizinha do andar superior sofreu um acidente, a suspeita de fratura na perna, é uma senhora de idade, e nós estamos socorrendo ela. Aí eu pergunto para vocês: fizeram o que a Bíblia mandou? Sim. Fizeram. Lucas 10,
Parábola do bom samaritano. Está lá registrada para quem quiser ler. Como é que funcionou ali? Um cara foi assaltado, deixaram o cara arrebentado no meio do caminho, vem um sacerdote e passa pelo cara ao largo, conforme a Bíblia diz, distante. Estou atrasado para o culto, não dá tempo de cuidar desse sujeito. Logo a seguir vem o levita, ou seja, o dirigente do louvor, também atrasado para o culto, passou ao largo. Não, o pastor já está na minha frente, vou vazar, eu preciso estar no culto, eu tenho que chegar na hora. Mas veio depois um ninguém, sem título algum. E a Bíblia diz que o coração dele se encheu de grande compaixão, e ele cuidou daqueles ferimentos, daquele sujeito, amparou aquela pessoa e ajudou ela. E aí Jesus pergunta, quem foi o próximo dela? Quem foi que foi o próximo dela? O sacerdote? O levita? Não, esse camarada, esse samaritano. Então os nossos irmãos seguiram ou não seguiram o que a Bíblia diz? Sim, seguiram o que a palavra diz. Agora, quando eu chego para Deus e digo assim, não, hoje eu tenho churrasco em família. É um churrasco na família. E eu não vou no culto. Ó, pastor, não vou não, porque eu tenho um churrasco na família e eu tenho que ir lá para o churrasco. Fala isso para Deus se você conseguir falar. Você fala isso para o teu pastor, mas você não é capaz de se ajoelhar ali, botar os seus dois joelhinhos no chão e dizer assim, Deus, eu estou te trocando por um pedaço de picanha bem passada. E como isso é comum nos nossos dias, meus irmãos? E como isso é comum? Eu só quero dizer para vocês que quando o Senhor Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, a iniquidade é o pecado consumado no seu maior fervor. É quando consumamos o pecado esforçando para isso. E Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí um camarada vai surgir lá no meio daquele povão, mas Senhor, eu sempre te segui, eu sempre estava na igreja. Não, você me trocava por um pedaço de churrasco, você me trocava por aniversários dentro da família. Meus irmãos, desculpem, eu não estou sendo radical, eu estou dizendo o seguinte, que você, para você deixar de vir ao culto, para você deixar de adorar a Deus, para você deixar de estar com Deus, o seu motivo tem que ser muito forte, como qualquer outro princípio estabelecido na Bíblia por Deus. A terceira realidade e última realidade, eu vou encerrar com ela, está nos versículos 24, 25, 26 e 27. Obrigado. Ali fala de dois sujeitos, dois camaradas, que a Bíblia chama, que Jesus chama no caso, um de prudente e o outro de insensato. O prudente, os dois resolveram construir as suas casas. Os dois decidiram construir o lar dos seus sonhos, aquilo que eles queriam. E olha que coisa interessante. Ao planejarem essa construção, e eu quero deixar uma coisa muito clara, porque esse texto aqui, ele é interpretado de uma forma equivocada. E eu vou dizer por quê. Acham que o cara, que Jesus chama de insensato, que construiu sua casa na areia, é porque ele fez a casa dele de qualquer jeito. Ele construiu aquela casa e chegou assim, não, joga aí meia dúzia de tijolo em cima dessa terrena aí mesmo, e a gente bota um telhado. Será que foi isso? A palavra casa, usada no grego, é a mesma palavra usada para ambos. Ou seja, a mesma qualidade, o mesmo perfil foi aplicado em ambas as construções. Ou seja, estes homens construíram estas casas com esmero,
as casas tiveram fundamentos, ela foi bem fundamentada, ela foi bem erguida. Eu vou dizer por que eu posso afirmar isso. Eu posso citar para vocês inúmeros textos, que inclusive eu anotei aqui, inúmeros textos, onde o judeu, ele, pela sua característica, ele não faz nada de qualquer jeito. E não é à toa que hoje eles ocupam um lugar de proeminência no mundo da ciência. Esses camaradas, eles dão nó em gota d'água, porque eles são zelosos pelo que eles fazem. É característica do povo judeu, eles são assim. Fazem tudo com excelência, fazem tudo com perfeição. Então eu não admito que este camarada construiu a sua casa na areia de qualquer jeito. Não, ele construiu ela bem fundamentada assim. E eu mostro para vocês diversos textos na Bíblia que mostram como as casas eram construídas nesse período. Tem Isaías, tem Levíticos, tem Salmos, vários textos. Depois eu posso passar para vocês. Muito bem, e aqui o que a gente vê? Onde está a diferença então? Aonde é que está a diferença? A diferença está na escolha do local, meus irmãos. Olha só, o prudente escolheu o alto de uma rocha. Então ele escolheu um lugar alto. Mas o insensato, ele escolheu a planície, um lugar baixo. Então ele fundamentou a sua casa num bom alicerce, mas em terreno arenoso. Enquanto o prudente foi para o alto e fundamentou a sua casa muito bem alicerçada, mas sobre a rocha. E o interessante nisso tudo aqui é que a gente vê que o prudente procurou a segurança do alto. E aí que é a interpretação que todo mundo deixa passar. O prudente procurou a segurança do alto, mas o insensato procurou a facilidade da planície. A facilidade de um lugar plano, onde ele não precisa exercer esforço, onde ele não precisa trabalhar, onde ele não precisa aplicar nenhum tipo de força, ele não precisa subir degraus, ele não precisa se deslocar com dificuldade. Lá no Planalto, na planície, ele tem facilidade de locomoção. Mas o prudente procurou o lugar alto. E o cristão verdadeiro, ele sempre vai procurar um lugar perto de Jesus. Ele sempre vai procurar o alto, um lugar próximo de Cristo. Ele vai querer sempre ficar coladinho com Jesus, bem próximo dele. É assim que funciona, meus irmãos. O crente nominal, o cristão nominal, se eu posso dizer assim, porque eu não tenho outro nome para batizar esse povo, tá? Me faltam aqui palavras para qualificar essa turma. Mas o cristão nominal, ele vai buscar aonde ele não precisa se esforçar tanto. E nós fomos surpreendidos essa semana. Por isso que eu digo para você, foram sucessivas situações que ocorreram nessa semana que me deixaram muito triste. E nós fomos surpreendidos com as declarações de um pastor batista que deixou o mundo evangélico, entre aspas, em polvorosa, pelo menos alguns, né, desses irmãos, quando faz a seguinte declaração: que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa ser revista, que a Bíblia precisa ser contextualizada, que a Bíblia está ultrapassada, que os seus ensinos não valem mais para os nossos dias. Quando ele chama todo o povo para dizer o seguinte: precisamos ter uma igreja que inclua. Então ele trabalha em cima da visão mundana da inclusão, onde venha com seu pecado, como estás. A Bíblia diz para você deixar o seu pecado. Deixe o seu pecado. Jesus vai consertar a sua vida. Jesus vai arrumar a seu respeito. Jesus vai providenciar sobre você. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia nos orienta. É o que ela nos fala. Aí aparece alguém dizendo: não,
venha do jeito que você está e permaneça como estiver. Em Isaías, Deus fala assim: ainda que seus pecados sejam como a escarlata ou a escarlate, eu os tornarei brancos como a lã. E Deus ainda fala assim: vinde, arrazoemos, vamos discutir sobre este tema. Mesmo que você esteja ruim, mergulhado em pecados, venha, eu vou curar você e eu vou te livrar deles. Aí vem um outro camarada e diz: não, não precisa ser assim. Sabe por quê, meus irmãos? Porque para abandonar pecado tem que ter decisão, você tem que ter força para fazer isso, você tem que se posicionar, você tem que reconhecer, você tem que abrir mão de você mesmo. E o que acontece é que muitos de nós não está disposto a isso, não queremos isso de forma alguma. Então escolhe o caminho mais fácil, o caminho da inclusão. É mais fácil pregar sobre isso. É mais fácil dizer: não, você pode permanecer na sua homossexualidade. Você pode permanecer como ladrão, como roubador. Você pode permanecer da forma como você está. Glória a Jesus. Minha voz já está falhando. Então, querido, precisamos entender isso. É para onde nós estamos caminhando. É para onde nós estamos indo. Este é o mundo. É a demanda do mundo. E a igreja está entrando nessa demanda. Está aceitando isso. Está permitindo isso no seu seio. Continuando, meus queridos. O cristão verdadeiro, ele procurou o alto, a segurança que está em Cristo. Ele procurou o que está na sua palavra, procurou obedecer aquilo que está escrito nela. O insensato optou pela facilidade da planície. Vamos ver um pouco sobre isso. Lá em Gênesis capítulo 13, a partir do verso 8, nós lemos o seguinte texto, diz assim: e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. Irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Agora prestem atenção no verso 10. Olha o que o verso 10 e 11 diz: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E Ló foi para onde? Ele foi parar em Sodoma. Ló foi parar em Sodoma, irmãos, porque ele escolheu a campina, ele escolheu facilidade, ele viu que a campina era bem regada. Abraão era tão altruísta, e ele era tão homem de Deus, que ele se virou para Ló e deu a ele a chance de escolher para onde ir. Mas eu tenho certeza que se Ló escolhesse a direita, Abraão não iria para a esquerda, com toda certeza, porque Abraão tinha um coração de Deus. Queridos, estamos escolhendo facilidades. É muito mais fácil encontrarmos desculpas
para deixarmos de cumprir a palavra de Deus. É muito fácil encontrarmos motivos para deixarmos de fazer aquilo que Deus nos manda fazer. E isso é para todas as áreas de nossa vida. Estamos deixando de lado a nossa responsabilidade e encontramos os mais diversos motivos para balizar a nossa intenção. Ah, Deus, olha só, eu te amo muito, Senhor, mas olha só, eu tenho que cuidar aqui. Deus, eu não posso. Ah, Deus, ó, eu te adoro, Senhor, Tu és o Deus da minha vida, Tu és a minha porção, mas hoje não, Senhor, hoje não dá. Hoje não dá. Eu fico imaginando, se nós recebermos de repente um convite de uma autoridade dessa qualquer por aí, nos convidando para uma recepção no palácio, no hotel, ou mesmo no nosso trabalho, você receber, olha, está sendo convidado a ir lá no nosso simpósio, no nosso coffee, vai ter um coffee break regado, e vai ser lá no hotel à beira da praia. Meu irmão, tu pode estar ruim da coluna, tu pode estar andando de muleta, mas tu vai. Não vem dizer para mim que tu não vai não, porque tu vai. Você vai. Escolher facilidade. Vamos arrumar desculpa. Desculpa para não desempenharmos as nossas responsabilidades. O lado mais fácil é o lado da inclusão, o lado da permissividade, o lado do liberalismo. É de aceitar os padrões deste mundo e não ter compromisso com Deus. Este é o terreno arenoso. Entendem agora? A questão não estava no alicerce, irmãos, estava na escolha do terreno. Por mais alicerce que aquela casa tivesse ali na areia, por mais substanciada que ela fosse, quando a tempestade veio, quando as argumentações chegam, quando as ideologias começam a aparecer, por mais fundamentado que você seja, se a sua casa está em terreno, em planalto, não está firmado na rocha, meu irmão, tu cai. Tu cai. E é por isso que Jesus se volta para cristãos, ali não são incrédulos não. Senhor, Senhor, lembrem-se. Senhor, mas nós expulsamos demônios. Senhor, quantos demônios eu expulsei? Meu Deus, as pregações que eu fiz, maravilhosas, Senhor, multidões te aceitando. E Jesus olha para esses camaradas e diz para eles, sai fora, meu irmão, não te conheço, não sei quem você é, sai fora, você que pratica iniquidade. No Salmo capítulo 11, verso 3, eu já estou terminando, meus irmãos. No Salmo capítulo 11, verso 3, diz assim: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Meus irmãos, não vem dizer para mim que você é casca grossa, que você é capaz de ficar sem congregar com seus irmãos. Por favor, não diga para mim que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo e que você nunca vai abandonar Deus. Amados, não é isso que a Bíblia ensina. Não é assim que a Bíblia fala. Então eu vou pela Bíblia, meus irmãos. Por mais que eu te conheça, por mais que eu perceba que você é uma pessoa espiritual, por mais que eu entenda isso, eu vou pelo que a palavra de Deus diz, porque Jesus diz, e Ele fala isso olhando para os apóstolos dele: vigiai, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. É o que a Bíblia diz, meus irmãos, e é o que Jesus fala. Então, se ele diz assim, você tem que se congregar, e eu estou batendo muito nessa tecla, porque hoje é desculpa em todos os lugares,
por causa da pandemia, e a pandemia, e não sei mais o que, e desculpa disso, daquilo, vamos fazer virtualmente. Mas a tecnologia está aí. Sim, a tecnologia está aí, mas para atender outra demanda. Atender quem está lá no hospital, com a perna para cima, engessada, e não pode sair. Atender aquela velhinha que está em casa e não pode mais sair. Mas aquele que está sem saúde, que está debaixo da coberta nesse exato momento que eu estou falando aqui, com esse friozinho, que está debaixo da coberta agora, nesse momento, para você que eu estou falando. Cadê a internet? Para cá? Você mesmo que eu estou falando, é contigo. Tu está debaixo da coberta agora. Como é que você consegue louvar a Deus deitado, meu irmão? Como é que tu consegue louvar a Deus deitado? Me mostre na Bíblia algum profeta deitado, louvando Deus. Pelo contrário, o Espírito chega, erga-te, ponha de pé, fica de pé. Aí eu caí prostrado aos teus pés, e o Espírito foi lá, me agarrou, botou de pé. É assim que eu vejo escrito aqui. O recurso da internet foi feito para quem realmente precisa neste momento. É quem está lá no seu trabalho, está de plantão, não pode sair, aí fica ouvindo, se pode ouvir. Mas para você que está com saúde, meu amado, você não tem que estar em casa agora, você tem que estar aqui, você tem que estar na sua igreja, você tem que estar lá louvando a Deus no meio do povo, glorificando o nome do Senhor. É sua responsabilidade. Não venha me dizer qualquer outro motivo, qualquer outra razão. É tua responsabilidade. Fui criado para louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Fui criado para exaltar o seu nome, para proclamar as suas maravilhas. Foi para isso que eu fui feito. Minha responsabilidade. Minha responsabilidade. Então não negocie os seus valores. Se a Bíblia diz para você fazer, então faça. Se a Bíblia diz para você não fazer, então não faça. Obedeça a palavra, o que ela diz. Lá em Isaías capítulo 6, texto que foi falado hoje aqui, por isso que eu digo, essa palavra, ela segue a mesma linha. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moviam à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Amados, Deus está assentado no seu alto e sublime trono. E é para lá que eu vou, irmãos. É para lá que eu tenho que ir. É para lá que eu tenho que olhar. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu me esforço a cada dia. Eu peco? Claro que eu peco. Lógico que eu peco. Todo santo dia eu peco. Eu faço coisas que não estão compatíveis com a palavra. Mas eu quero dizer para os meus irmãos aqui, que eu luto, eu peço a Deus misericórdia, que Ele me ajude, para eu estar sempre próximo dEle, me aproximando dEle. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu me esforço, eu procuro me esforçar na minha pequenez, na minha insignificância, que é o que eu sou. Eu procuro me esforçar. É o único exemplo que eu posso dar para vocês. Para finalizar, 1 Timóteo capítulo 6. Olha o que Paulo fala
a Timóteo, seu filho na fé. Prestem atenção, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11, a partir do verso 11, diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Toma posse da vida eterna. Irmãos, toma posse da vida eterna. E só tem um jeito de você fazer isso: trilhando esse caminho espinhoso, esse caminho estreito que Jesus indica. Mando-te, olha só, olha a ordem que ele dá para Timóteo. Ele não diz assim: eu sugiro para você, é uma sugestão, você faz se você quiser. Não, mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivificam, o Deus que faz viver todas as coisas, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Presta atenção, ele está mandando Timóteo fazer alguma coisa. Olha o que ele manda Timóteo fazer, verso 14: que guardes este mandamento sem mácula. Irmãos, guardar sem mácula é sem mancha, é sem desculpa, é sem colocar qualquer coisinha por cima, não tem fumacinha em cima não, meu irmão. Guarde sem mácula, com letras vivas diante de você, irrepreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Até quando que nós temos que guardar esse mandamento? Até quando que nós temos que guardar esse mandamento? Até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque depois que Jesus vier buscar a gente, aí não precisa mais guardar, então vamos estar com Ele. Mas até lá, meus queridos, é para guardar o que está escrito: a qual a seu tempo mostrará bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, ao qual seja honra, poder e sempre eterno. Amém. E agora um conselho final que o próprio apóstolo Paulo faz a Timóteo. Está em 1 Timóteo capítulo 4, versos 15 e 16. Diz assim: medita estas coisas, ocupa-te delas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Preste atenção, isso aqui é vital. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Persevera. Porque fazendo isto, aí que vem a cereja do bolo, te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Amados, não corra o risco de estar no meio daquele grupo que vai estar clamando: Senhor, Senhor. Que é isso, Deus? Está sendo injusto comigo. Paulo está dizendo: tome cuidado, persevera nestas coisas, aplica elas na tua vida, não inverta as prioridades, não deixe Deus no segundo plano. Os seus compromissos com Deus, cumpra-os, obedeça o que a palavra diz. Não é o que o pastor diz, mas o que a palavra de Deus diz. Não é o que o pastor fala. O pastor é um mero arauto na mão de Deus, irmãos. É o alto-falante dele. O que eu falo aqui, eu transmito o que está escrito na santa palavra dele. É isso que o Senhor Deus está nos entregando nesta manhã. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor. Amém?